digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Cante conosco, cante conosco. Nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Adore ao Senhor conosco. Adore a Ele com todo o seu coração e adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Primeiro, o dia maravilhoso, o domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. E nesse momento eu quero dizer para você que está nos assistindo, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te dar uma direção nessa noite. Deus vai fortalecer o teu coração nessa noite. Deus vai trazer cura para o teu coração em nome de Jesus. E eu creio que coisas novas você vai conquistar nesses dias. Apesar de toda a situação difícil que estamos passando, já estamos passando na verdade, o Senhor vai te abençoar, porque Ele tem desejo de abençoar os seus filhos. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai tocar em você. Onde você estiver agora, o Senhor vai falar contigo, e Ele vai trazer no teu coração uma esperança. É possível que você possa estar triste, abatido, sem uma visão do futuro, mas o Senhor nessa noite vai abrir os teus olhos em nome de Jesus. Se você crê, coisas grandes você verá. Se você crê, a glória de Deus se manifestará em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Por isso nessa noite nós te adoramos. Eu quero, antes de começar a ministrar para você essa palavra que Deus falou conosco, eu quero fazer uma oração pedindo que Deus abra o teu entendimento, o teu coração, para que você possa ver, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, eu quero te agradecer, Pai, agora nos assistindo, que vai receber essa palavra. Eu peço do Senhor, Pai, como teu filho, que o Senhor abra os olhos do coração de cada um. Meu Deus, tira todo o véu do coração. Tira, Senhor Deus, todo o tampão do ouvido, para que possa ouvir tua palavra, entender e mudar, Senhor. Pai Santo, eu creio que coisas novas virão no coração de cada pessoa que vai nos assistir, que está nos assistindo agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um seja fortalecido nessa noite, que cada um seja engrandecido pelo teu poder, Senhor, nessa noite. Que toda mentira do inimigo, que toda acusação do inimigo de fracasso caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Que cada um dos teus filhos receba essa palavra com o coração livre de preocupação, livre, Senhor Deus, do medo, livre da angústia, em nome de Jesus, Pai. Ministra essa palavra, Pai Santo,
e que haja cura no coração de cada um. É o que eu peço, em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado a todos os ministros de louvor que conduziram esse momento para o Senhor, de adoração, de exaltação, de celebração. Deus abençoe a vida de vocês e também a todos os nossos irmãos que estão nos auxiliando aqui na parte técnica dessa transmissão, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero hoje, um assunto muito conhecido na palavra de Deus, um assunto que muitos pastores já pregaram, né? A gente vê esse assunto, já ouvi muitas vezes esse assunto sendo falado, sobre o homem da mão mirrada, né? Ou o homem da mão ressequida. O que nós vamos aprender hoje com esse momento que Jesus curou este homem num dia de sábado em uma sinagoga há 2000 anos atrás? O que nós podemos aprender? O que significa essa mão atrofiada, essa mão ressequida, como é relatado nos evangelhos? Nós vamos aprender o princípio espiritual e aplicar na nossa vida, porque o Senhor, tudo que Ele realizou na sua palavra, tem uma mensagem para nós para ser aprendida por nós e aplicada em nossa vida. Em nome de Jesus eu creio nisso. Então, eu quero que você possa abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, você que está nos assistindo, já pode começar a abrir a palavra aí. Em Mateus capítulo 12, essa parábola também, essa história, né? Não é uma parábola não, esse é um fato real que Jesus fez, né? Esse relato da cura da mão desse homem está em Lucas também, capítulo 6, está em Marcos capítulo 3 também. Você pode abrir depois e ler nos outros evangelhos essa história, esse fato, de que Jesus se deparou ali e a cura aconteceu. Então vamos lá, Mateus capítulo 12, verso 9 em diante, que relata o seguinte: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então a gente pode observar nesse texto relatado por Mateus, de como Jesus curou este homem que tinha a mão atrofiada, né, ressequida. Eu estava vendo, né, sobre essa questão de ressequida e ressecada. A mão ressecada é diferente da ressequida. Ressecada é quando a pele fica seca ali e tal, pelo sol, né? Mas ressequida é quando já está sem carne, já está mirrada mesmo, já fica ali destinada ao pó. Então, esse homem não tinha uma mão ressecada, né? A mão, quando se fala de mão, é o braço, tá, irmão? Isso é do cotovelo para baixo, tudo é mão. Então, esse homem tinha ali a mão atrofiada, seca, vamos dizer assim, só osso e pele, não tinha, digamos assim, não tinha carne, né? O nervo ali atrofiado. Então era um caso bem diferente. Os outros evangelhos narram que Jesus chamou este homem, né? Mandou ele ficar em pé e mandou se colocar no meio, né? É um relato mais detalhado no evangelho de Lucas e também de Marcos. E ele mandou esse homem ficar ali. Significa dizer que tem uma atitude, né? Porque para receber algum milagre você tem que ficar de pé, você tem que agir, você não pode ficar deitado, você não pode ficar esperando a coisa acontecer sem você fazer nada, né? O relato aqui de Mateus não dá esses detalhes, né? De como esse homem, digamos assim, se levantou. Aqui no relato só fala que Jesus mandou ele estender a mão.
mas nós sabemos pelos outros relatos de Lucas e Marcos que Jesus mandou esse homem ficar de pé e sair para o meio, né, se expor. Mandou esse homem sair da situação que ele estava e se expor a uma situação de risco. E é isso que Jesus quer de nós, a ação, a atitude. Muitas vezes nós queremos as coisas de Deus, nós queremos o milagre de Deus, mas nós não tomamos nada de atitude. Então, é fato que todos os milagres do Senhor, eles vão acontecer na nossa vida, mas quando nós tomarmos atitudes, a gente vê isso em vários momentos na Bíblia, em que Jesus curou, e também no Antigo Testamento, a gente vê a história da viúva e o azeite, em que o profeta Eliseu disse para aquela mulher o seguinte: olha, vai buscar vasilha, vai pedir vasilha emprestada, né? Então houve ali uma atitude, uma ação. Nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Então, aqui a gente vê essa história de como Jesus curou a mão desse homem. Então, o que nós podemos aprender sobre isso? Quais são as lições espirituais que podemos aprender? Primeiro, nós temos que entender o que significa a mão para nós. O que significa, que utilidade tem as nossas mãos, né? É claro que com as nossas mãos, o que a gente pode fazer? A gente pode criar, a gente pode fazer, a gente pode pegar, nos apropriar das coisas. Com a mão nós podemos lutar e nos defender. Então a mão é um instrumento para nós muito útil, né? Imagine uma pessoa sem as mãos, ela vai ficar limitada a fazer muitas coisas. Essa pessoa tem dificuldade de se defender. No momento de uma guerra, de uma briga, alguma coisa assim, como é que a pessoa vai poder se defender sem as mãos? Então a mão para nós tem um significado muito profundo, né, no físico, que nós precisamos. Eu estou aqui nesse momento segurando este microfone com as minhas mãos. Então eu estou trabalhando, usando-a para um fim que Deus a criou. E este homem tinha a mão, mas estava atrofiada. Então, essa história de que Jesus fez com o homem, que tinha a mão natural ressequida, com as mãos atrofiadas, ele certamente se sentia impotente e incapaz. Mas o que significa isso para nós espiritualmente? A nossa fé. A nossa fé. Então a expressão ressequida, ela é diferente, que eu já falei. Então o que a gente pode dizer? Que a mão é um símbolo de algo muito sério no mundo espiritual. A gente vê relatos, né? Quando Davi quis construir o templo para o Senhor, o que o Senhor disse para ele? Tu não pode, porque tem muito sangue nas tuas mãos. Então estava ali falando de ação, de atitude. Então essa questão da mão, assim como no mundo natural, tudo é conquistado com as mãos. No mundo espiritual, a nossa fé exerce o papel da mão, ou seja, é por meio da fé que conquistamos as bênçãos de Deus e o agradamos. Então veja bem, irmãos, o que seria a mão no mundo espiritual? A nossa fé. É por meio da fé que nós agarramos as coisas. É por meio da fé que nós conseguimos pegar as coisas do mundo espiritual e trazer para o físico. Então uma pessoa que tem uma fé atrofiada, uma fé seca, uma fé sem obras, essa pessoa não consegue conquistar nada, não consegue realizar nada no mundo físico, porque ela não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem mão, vamos dizer assim, sem mão é impossível agradar a Deus. Então veja só, irmão, que essa cura do homem, da mão mirrada, aponta para a cura da nossa fé. Então eu posso dizer que Jesus quer curar a nossa fé. Jesus quer curar a fé de muitas pessoas, de muitos irmãos e crentes que têm uma fé já mirrada, fica se escondendo, porque este homem estava escondido. Com certeza a mão dele estava debaixo, né, dali da capa dele, eu não sei. O fato é que Jesus viu esse homem e mandou ele se expor. Mostra a tua fé, mostra a tua mão, mostra o que tu está fazendo. Irmãos, o Senhor, Ele pede resultado da nossa fé. Então, nesse momento difícil que estamos passando, talvez a sua fé já secou. Talvez a sua fé já não é mais a mesma em relação à visão, ao trabalho da igreja. Mas nós não podemos permitir que a nossa mão fique mirrada. Então, amados irmãos,
o problema é que a nossa mão espiritual pode também se tornar ressequida, né? Como eu já falei, ou seja, a nossa fé pode estar doente, seca. Com a fé ressequida, você não conseguirá produzir muita coisa, se sentirá incapaz, impotente diante das circunstâncias. Quantas pessoas já não perderam a fé nesses períodos? Eu estava falando com uma pessoa, um irmão, antes de ontem, e eu disse assim, já faz 2 meses que nós não nos reunimos para congregar. E eu penso que quando voltar a congregar, muitos irmãos não tenham a fé de vir para a congregação, porque terão medo de se contaminar, infelizmente. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Isso que acontece, está acontecendo no mundo, essa questão desse vírus, é um teste. Botar medo em você, para você não ter coragem de tocar mais nas coisas. O objetivo final disso daí, sabe o que é? É que a gente não manuseie mais dinheiro. A gente começa a usar as coisas tudo virtual. Isso é uma preparação para o futuro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas ficarão com medo de tocar na tua mão. Então é mais fácil eu fazer transação através de cartão sem estar tocando ninguém. Mas isso é uma arma, é uma armadilha do inimigo. Então eu temo que quando voltar a congregar de novo, muitas pessoas não terão a fé, até para abraçar os irmãos, até para cumprimentar os irmãos, porque terão medo. Mas só que isso está contradizendo um mandamento bíblico, que nós temos que nos abraçar, que nós temos que até a Bíblia fala, nos saudar com ósculo santo, ou seja, com beijo santo. Como é que vai ficar agora a nossa comunhão? Nós vamos ter fé para vencer isso daí? Ou nós vamos ficar indiferentes uns com os outros? Aí, irmãos, é um teste, se a nossa fé está viva, ou ela está seca. Então, que lição podemos aprender dessa passagem, desse milagre, dessa cura? Vamos lá, primeiro, que a mão ressequida, ela é como a nossa fé. Quando estão entendendo o que eu estou falando? É como eu já falei, irmãos, esse assunto aqui, ele é muito conhecido. Mas olha só aqui que eu vou falar para vocês. Várias vezes na Bíblia a gente vê pessoas que a sua fé secou, que a fé mirrou, que a fé fraquejou. O apóstolo Paulo, ele narra muitos irmãos que até se afastaram dessa fé, que a fé secou e eles se afastaram e foram para o mundo. Então veja só, queridos, se você tem uma mão natural, digamos assim, a sua fé espiritual ressequida, você não vai receber as bênçãos de Deus. Eu vou me basear isso aqui falando Hebreus 11:1, que a fé ela é a certeza de coisas que a gente espera e a convicção do fato que não se vê. Mas o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, que se sua fé ela está seca, se sua fé está mirrada, você não vai receber nada, porque você tem que estender a mão. Para receber tem que estender a mão. Para receber tem que mostrar fé. Foi o que Tiago disse. Olha, a fé sem obra é morta. O que Tiago está dizendo? Que a fé mirrada não produz nada, não agrada a Deus. Como é que nós vamos conseguir receber? Como é que vamos nos abrir para receber alguma coisa de Deus? Porque, irmãos, tudo o que Deus projetou para nós está à nossa disposição. Tudo. Deus já deu o seu Filho, Deus já deu o perdão, Deus já deu as bênçãos. Deus já deu a fé. Agora o que acontece, irmãos, é que eu não me preparo para isso. Ah, mas Deus não me deu dinheiro. Não, Ele te deu condições, mas você não é um bom administrador.
Por isso que a Bíblia tem parábolas de administrador infiel, de pessoas infiel. Por quê? Pessoas que não sabem administrar. O problema, irmãos, não é dinheiro, o problema é falta de administração. Cuidar, zelar. Tudo aquilo que nós não sabemos cuidar, a gente perde. Então nós precisamos ter uma fé viva, mão forte, digamos assim, braço forte. Temos que ter a fé de Deus. Eu escutei essa semana uma pessoa falando isso, eu achei interessante. Nós não temos que ter fé em Deus, nós temos que ter a fé de Deus. É diferente, porque quando fala que o diabo crê, é que ele tem fé em Deus. Agora, ele não tem a fé de Deus, porque a fé de Deus cria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus cria. Irmão, se a nossa fé não está criando, está mirrada. Se nossa fé não está criando, está mirrada. Essa palavra me confronta. Eu fui confrontado com essa palavra. Então, a parte de Deus, irmãos, é dar, mas a nossa é de receber. A nossa é tomar posse e dizer: isso é meu. Não fique, amados, atenção, você que está recebendo esse auxílio emergencial, não se confie nisso, vá trabalhar. Comece a agir pela fé, comece a falar pela fé, comece pela fé. Uma mão ressequida não tem força para reter as promessas de Deus. Ou seja, uma fé fraca, uma fé ressequida, não tem força para receber as promessas, para crer nessas promessas. Irmãos, estamos chegando no final. Estamos nos apropriando. Estamos chegando para nos apropriar daquilo que é nosso, de verdade. Jesus falou em Lucas 18: olha, será que quando eu vier, eu vou achar fé na terra? Como é que está a tua fé, amados? Como é que está a tua fé? A Bíblia diz que 3 coisas vão permanecer no final de tudo: é o amor, a esperança e a fé. Essas 3 coisas aí. Somente que você não pode perder na sua vida é o amor, a esperança e a fé. Se você perder, a linguagem de nordestino, tu está lascado. Não perca a fé. Não deixa a tua fé ficar mirrada. Não deixa a tua fé secar. Mas hoje o Senhor vai curar, em nome de Jesus, a sua fé. Eu creio que coisas novas vão acontecer na sua vida a partir de hoje. Deus lhe dá a bênção, mas nas suas mãos, mas a falta de fé para retê-la, para segurá-la. Se você tiver uma fé mirrada, a bênção virá, mas ela vai fugir, ela vai sair, você vai perder. Já viu pessoas que ganharam alguma coisa do Senhor e de repente perdeu tudo? Tem pessoas que não retêm o fruto, até que o Senhor manda os frutos, até que o Senhor manda as pessoas, mas aí a pessoa não sabe, e aí perde. É porque a fé está mirrada. O problema, querido, é que a nossa mão espiritual, o que acontece? Ela está mirrada. A mão ressequida, ela perde a sua forma saudável e vira uma deformidade, perdendo a sua aparência original. Imagino, eu estava vendo algumas figuras de uma mão assim, né, que está atrofiado. É feio, irmãos. É feio. Fica assim uma forma diferente. Já viu aquela pessoa que você não sabe por onde é que ela vai começar? Ela não sabe agir, ela não tem fé. Você está falando a coisa para ela está rebatendo. Como pode um cristão rebater aquilo que Deus prometeu?
Porque Jesus quer curar, queridos, a sua fé ressequida. Por que Ele quer curar você? Por que Ele quer que você mude de atitude? Por que Ele quer que você tenha uma fé firme? A primeira coisa é porque você pertence a Ele. Olha só, Jesus falou o seguinte: ao que Ele respondeu: qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha? Essa palavra aqui, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? O Senhor falou assim: qual de vocês que tendo uma ovelha? Paulo disse aqui também, irmãos, em 1 Coríntios 6,20, que nós fomos comprados por alto preço. Então nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, nós somos a ovelha dele. É por isso que Ele quer curar você, que você pertence a Ele. Assim como Jesus confrontou aqueles homens, dizendo para eles assim: olha, qual de vocês que tendo uma ovelha, vê essa ovelha cair numa cova, não vai tirá-la de lá? Assim mesmo Jesus está olhando para você. Jesus quer tirar você dessa situação que você está vivendo, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então Ele não pode ver você ali sofrendo e não fazer nada. Ele vai fazer alguma coisa. Agora, faça a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? Se posicione, fique de pé, vá para frente, vá para o campo de batalha, se exponha, estenda a mão. Ou será que você já se acomodou? Será que você está só esperando agora a coisa acontecer? Não, irmãos, não. Vamos lutar. Como diz uma certa pessoa: se tivermos de morrer, vamos morrer de pé, mas não acovardado. O Senhor ama você, você pertence a Ele, você é dele. Se uma ovelha, o dono dela faz tudo para tirá-la, quanto mais nós. Será que o Senhor não vai tirar você dessa situação que você está passando? Eu não estou falando aqui de comida, de vestimenta. Estou falando de algo da sua alma, da sua postura, da sua maneira de ver, da sua incredulidade que o Senhor quer tirar de você. Não podemos ficar pensando que não valemos nada. Não podemos pensar que somos incapazes. De fato, nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos amou. Fazer o quê? Ele nos amou primeiro. Por nós não é mérito nosso, irmãos. Jesus não amou a gente porque a gente fez a coisa boa. A coisa certinha, Ele me ama. Não. Para o Senhor, tanto faz você pecar como não, Ele ama você. Agora, o que você tem que fazer? É procurar viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele planejou para você viver. Você tem que se enxergar como um filho de Deus. Não perca a fé, meu querido. Se você continuar nessa situação, por que Jesus quer curar você? Por que Ele não quer você nessa situação? Porque você, com uma fé mirrada, você vai para a cova. Olha o que diz o texto aqui: qual dentre vós será um homem que tendo uma ovelha e num sábado cair numa cova? Não fará todo o esforço para tirar dali? Você sabe que uma pessoa que tem uma fé fraca, ela pode fazer besteira. Ela pode fazer coisas que vão levá-la para armadilhas, para cair em buracos. O Senhor disse para aquele homem que ele estava numa cova. Por isso que Ele falou: fica de pé. Vem. É o que o Senhor está dizendo nessa noite para você. Mesmo numa cova, te levanta, estende a tua mão que eu vou tirar você daí. E o que você tem que fazer? Mostrar para o Senhor que você está disposto. Começar a trabalhar, começar a fazer as coisas certas. E é interessante que era num sábado, o dia de descanso, é um dia de paz. Imagine só, num dia de fazer o bem, no dia de descansar, aquela pessoa estava numa cova presa, incapaz, impotente, sem poder fazer nada, e o Senhor está dizendo: não, peraí, hoje é sábado,
Hoje é dia de descanso, hoje é dia de fazer o bem. Eu não posso deixar você aí. Queridos, nós precisamos entender. O Senhor não quer você nessa situação ruim que você se encontra hoje. Tenha certeza disso. Ele não quer. Mas você tem que reconhecer onde está. Você tem que reconhecer o que está fazendo. E se ficar, confessar. Talvez naquela sinagoga ninguém sabia daquele homem que tinha aquela mão ressequida. Somente Jesus viu aquilo ali. Mas no momento que Deus mandou aquele homem ficar em pé, todo mundo olhou para ele. No momento que ele mandou aquele homem vir para o meio, todo mundo reconheceu quem era aquele homem. E de repente ele diz: agora mostra a tua mão. E todos viram o pecado daquele homem. Sabe o que acontece, irmão? O Senhor não pode fazer muitas coisas porque nós ficamos escondendo as coisas. Mesmo o Senhor dizendo assim: ó, larga isso, deixa isso, vem para a luz, eu quero te mudar, a gente não faz e a coisa não acontece. Esse homem foi curado porque ele teve coragem, primeiro, de ficar em pé. Segundo, de se expor. Terceiro, ele mostrou o seu problema. Você tem coragem de fazer isso? Talvez o que Deus precisa para realizar um milagre na tua vida, na tua fé, seja isso daí. Essas três coisas. Você ficar em pé, se expor e mostrar o teu problema. Ah, mas eu não posso fazer isso, o que vão pensar de mim? Olha, irmão, o que vão pensar para você, o que as pessoas vão pensar para ti não interessa, porque ela não pode te ajudar. O único que pode curar você, restaurar a tua fé é Jesus. Isso eu te garanto. O Senhor também, queridos, Ele quer que você seja curado, porque você tem um grande valor para Ele. Olha o que Ele disse aqui no versículo 12: quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Nós temos um grande valor para o Senhor. É como uma joia, é como o Senhor olha para nós, como uma pedra viva. Presta atenção, irmãos. Se você ler o relato de Apocalipse, Nova Jerusalém, presta atenção aqui. Toda Jerusalém é feita, é construída de pedras preciosas. E todos nós sabemos que a Nova Jerusalém, ela tipifica a igreja. Ela tipifica as pessoas que a compõem. E Pedro fala que nós somos pedras vivas. Ou seja, diamantes vivos. Pedras vivas. Ninguém sabe que tipo de metal é. Mas lá em Apocalipse fala algumas pedras preciosas. Então nós temos muito valor para Ele. Por isso que Ele falou: um homem vale muito mais do que uma ovelha. O inimigo sabe que você tem valor. Por isso é que ele não quer que você seja curado. É por isso que ele quer que você fique em dúvida. É por isso que ele quer que você não estenda a mão. É por isso que ele quer que você não vá para o meio. É por isso que ele não quer que você fique em pé. Então Jesus quer curar. Você pode olhar para você mesmo e dizer: mas eu não tenho valor. Olha como eu estou. Olha a minha situação. Mas o Senhor, quando Ele olha para ti, Ele te vê como uma pedra preciosa. Ele te vê como uma pedra preciosa. Você não é qualquer coisa. Você é muita coisa. Então, amados irmãos, tem um exemplo aqui que conta nessa palavra aqui. Eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando quando eu ouvi esse exemplo aqui. Você pegar uma nota de R$100 novinha, zeradinha, zerada. E uma outra toda remendada ali e tal. Aí eu pergunto: quem tem mais valor, a nova ou a velha? Hã? Qual é que vale mais, a nova ou a velha? As duas têm o mesmo valor, irmãos. Só muda a cor. Então para o Senhor não importa aonde você se sujou, onde você caiu, onde você foi ferido, onde você foi rasgado. Ele olha para você e vê o mesmo valor de alguém que nunca pecou, que nunca cometeu nada errado,
O mesmo valor que ele vê numa criança que nunca cometeu um pecado, ele vê num adulto, num adúltero, ele vê num prostituto, num ladrão, o valor daquela, como ele viu para aquela criança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então por isso que Jesus quer curar essa fé. Ele quer restaurar o seu coração nessa noite. Ele quer tirar toda a dúvida. Você não pode ficar com medo. Eu fico admirado, eu vi aquele povo lá em Brasília hoje, eu digo, esse povo tem muita coragem ou é doido. Nem crentes são, estão lá, com máscara, gritando ali, negócio assim, aglomeração, gente ali, eu digo, por que eu vou ficar com medo se essas pessoas não têm medo? Não, mas tem que obedecer ao OMS. Nós temos que ter cuidado, mas não ter medo. Vamos usar as máscaras, vamos usar álcool e gel, mas não ter medo de se associar com o semelhante. Eu, quando eu vou por aí, que quando eu chego, encontro um irmão que fez esse negócio de cotovelo, eu digo, larga de bobagem. Pegue na minha mão aqui, depois você pode lavar com álcool e gel. Deus deu mão para pegar, não foi o cotovelo. Tanto é que tem até uma expressão ruim que fala dor de cotovelo é uma coisa ruim. Quando se fala de dor de cotovelo, fala de inveja, que não quer o sucesso do outro, e aí vem alguém com o cotovelo aqui. Você está me ouvindo, né? Você que está me assistindo, que é meu irmão. Se me encontrar por aí, não venha com o cotovelo. Venha com a mão para me cumprimentar. Como é que Jesus pode nos curar, queridos? Como eu já falei aqui, vou só enfatizar. Jesus disse para o homem, estende a mão. Eu li Lucas 6, que essa mão, Lucas 6, era a mão direita desse homem. Irmãos, a palavra mão direita na Bíblia significa poder. Por isso que Jesus está assentado, aonde? À esquerda ou à direita? À direita do Pai, simbolizando o poder, a força, a unção. Veja que esse homem, a mão dele, a fé dele, estava acabada. Era a mão de poder, a mão do milagre, a mão da força, do trabalho, da fé. Jesus disse para ele, no livro de Marcos, né? Fica em pé. Vem para o meio agora. Estende a mão. Presta atenção, irmãos. Como é que Jesus pode fazer isso? Estendendo a mão. Nós temos que estender a mão. Estender a mão é sinalizar que nós estamos dispostos a fazer o que é certo, que nós estamos dispostos a nos expor, a sair do anonimato, que estamos dispostos a confessar o nosso pecado, que estamos dispostos a renunciar aquilo que nos prejudicava. Isso é estender a mão. Significa se abrir para Deus. Então, quantos querem nessa noite ser curado? Tem que estender a mão. Como eu falei, fazer essas três coisas: ficar em pé, ir para o meio e estender a mão. Não esconda nada. Não esconda nada. Estender a mão também significa apropriar-se das bênçãos de Deus, apropriar-se do milagre que Deus tem para você. Você não pode querer receber o milagre sem fazer nada. Olha, queridos, o Senhor sempre falou. Eu estou com o desafio de terminar a minha leitura da Bíblia no mês que vem, anual, e começar de novo para me terminar no final do ano a segunda leitura. E você lendo o livro de Salmos, você vê o Senhor, o salmista, falando em sacrifício, falando em votos.
para receber certas coisas de Deus, nós temos que fazer desafios. Nós temos que estender a mão a alguma coisa. Nós temos que renunciar a alguma coisa. É isso que o Senhor quer de nós. Estender a mão significa isso daí. Estender a mão mostra a disposição de exercitar a nossa fé. É você fazer um voto: Senhor, se eu arranjar um trabalho, se o Senhor me der um trabalho, assim, 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 o primeiro pagamento é todo teu. Senhor, se eu fizer isso aqui, eu faço isso aqui. Eu vou me comprometer que a partir de hoje, se o Senhor realizar esse milagre na minha vida, a partir de hoje eu vou proceder dessa forma aqui. Eu vou me conduzir dessa forma durante tanto tempo. Isso é fé. É você fazer alguma coisa da parte do Senhor. É você entregar algo para Ele. Para poder receber, tem que estender a mão. Tem que ser fiel. Se você é um crente de uma congregação, seja lá onde for, você tem que ser fiel àquela congregação. Estender a mão para a obra missionária. Estender a mão para entregar suas contribuições. Estender a mão para entregar suas ofertas. Seja lá o que for, voto, seja projeto, propósito. Estenda a mão ali e o milagre vai acontecer. Deus, Ele quer restaurar a sua fé hoje. Deus, Ele quer restaurar. E a única coisa que Ele pede para você é para você estender sua mão. A única coisa que Ele pede para você é para você expor a sua vida para Ele. É você falar: Senhor, minha vida está assim, minha fé está acabada já. Mas eu quero viver. Eu quero que o Senhor restaure a minha fé. Você pode dizer para o Senhor: eu não posso, mas o Senhor pode. Dizer para o Senhor o seguinte: eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Você pode dizer para o Senhor: eu não consigo andar, mas o Senhor vai te levantar nessa noite. Quando você estende a mão, o Senhor vem ao seu encontro e toca em você. Imagine aquela cena ali, todas as pessoas olhando. E os religiosos, eles não estavam interessados na cura, estavam interessados em acusar Jesus. Irmãos, eu penso hoje, posso até receber crítica no que eu vou falar aqui, mas a gente vê um homem que governa o nosso Brasil hoje fazendo o bem. Mas não adianta ele querer fazer o bem, porque as pessoas que estão olhando para ele não vê o bem que ele faz, mas eles estão vendo uma forma de como condená-lo, de como acusar essa pessoa. Jesus foi assim mesmo. Jesus curou muitas pessoas, alimentou multidões, mas foi condenado como um bandido. Foi crucificado entre ladrões. Porque existem pessoas que não querem o bem de ninguém. Nós sabemos, a gente pode atribuir ao demônio que ele não quer o bem, mas às vezes tem pessoas que não querem realmente o bem das outras. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer curar você. O Senhor quer tornar a tua fé forte. O Senhor, irmãos, Ele quer tornar a tua fé robusta. Ele quer te dar uma fé para você reter as bênçãos que Ele vai derramar na sua vida. É fato que nós não sabemos ainda o grau das consequências depois dessa pandemia. Mas uma coisa eu digo para você: tenha fé de Deus. Estenda a tua mão para o Senhor, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer. Hoje é dia de exercitar a sua fé. Hoje é dia de você se posicionar e realizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Realizar os projetos que estão aí dentro de você, que talvez, devido a essa situação,
você perdeu a esperança. Como é que agora eu vou construir? Como é que agora eu vou fazer isso? Como é que agora eu vou cuidar dos meus discípulos? Tenha fé de Deus, irmãos. Tenha fé de Deus. Estenda a tua mão para Ele. Então a palavra de Deus que fica para nós hoje é: fica de pé, venha para o meio. Essa é a palavra que o Senhor dá para nós hoje. Quando você estender a mão, ela será curada em nome de Jesus. A sua fé vai ser curada em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, que você escute esse louvor, e depois que eles cantarem, eu vou estar orando por você, para que Deus reavive a tua fé, para que Deus renove a tua fé, cure a tua mão ressequida, a tua unção seja restaurada de novo, o poder de Deus seja restaurado na tua vida. Estender a mão, eu posso atribuir que você a partir de hoje vai se dedicar à oração, que a partir de hoje você vai se dedicar mais à leitura da palavra, que a partir de hoje você vai fazer jejuns quando necessário. Nós precisamos, irmãos, curar a nossa fé. Estamos prestes a voltar a congregar novamente. Agora no mês de junho nós voltaremos a congregar, isso já é certo. Mas a questão é como é que está a sua fé? Como é que está a fé dos teus discípulos? Vamos cantar então. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Coloque a sua fé na presença de Deus, estenda a sua mão para Ele e deixa que Ele cure você em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha dúvida. O Senhor vai fazer milagres na sua vida nessa semana, nesses dias, começando hoje. Permaneceremos na fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Adore ao Senhor com esse louvor, cante a Ele. Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Jesus, confiando, Seu Deus, confiando em nosso Deus. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. você não será abalado, queridos.
Você não será para sempre atingido por essa situação. Eu quero que você ore agora. Feche os teus olhos, orem. Você que está aí nos assistindo, aonde você estiver, eu não sei em que lugar da casa você está. Eu peço que você agora coloque a tua fé na presença de Deus. Coloque a tua luta, a tua dificuldade agora diante do Senhor. Diga: Senhor, eu estou nessa situação. Eu não tenho mais forças para isso. Eu não tenho mais forças para ver além do que eu estou vendo agora. Coloque diante do Senhor agora. Fala para Ele o que você precisa. Eu vou estar orando agora para que a fé seja restaurada no teu coração, para que a unção de Deus retorne sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você tome as suas atividades, que você volte novamente a clamar, a orar, a buscar a presença de Deus aqui no templo todos os dias, ou na sua casa, onde o Senhor te colocar. Oh Jesus, adore a Ele, comece a buscar a presença dEle agora. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pai querido, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias, eu peço agora, Pai Santo, que o Senhor estenda a tua mão e toque na fé deste homem, desta mulher. Meu Deus, fortalece ele, fortalece ela nessa área em que ela está precisando ser curada, Senhor. Talvez a incredulidade, a esperança que ela tinha já tinham sido dissipadas, Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, restaura a fé deste homem, desta mulher, que ele possa crer, meu Deus, que essa situação que ele está passando é simplesmente uma situação temporária. Em nome de Jesus, estenda a tua mão, confessa o que você tem que confessar para o Senhor, fala para Ele o que você tem que falar, abre o teu coração para Ele, deixa Ele entrar. Eu quero dizer para você, se você tem deixado a vida de oração, coloca diante de Deus novamente. Se você tem deixado a vida de leitura da palavra, de compromisso com a sua liderança, com a sua igreja, com seus irmãos, volta em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para o meio. O Senhor está dizendo para você ficar de pé e estender a tua mão. Coloca a tua fé, mesmo do jeito que está, na mão do Senhor agora. Deixa Ele restaurar a tua vida, a tua família. Eu creio, em nome de Jesus, que essa semana milagres vão acontecer na tua vida. O Senhor vai providenciar o que você precisa. Tudo que você tem que fazer é se posicionar, é começar a crer nas promessas de Deus, é começar a olhar para as promessas de Deus como verdade, é começar a olhar para as profecias e ver que elas estão se cumprindo agora nos nossos dias. O Senhor te chama para o meio, o Senhor te chama para você se expor,
pelo seu nome, em nome de Jesus, queridos. Que Deus abençoe tua casa e tua família. Que Deus abençoe as tuas finanças. Que Deus abençoe tua vida material, a tua vida financeira, a tua vida emocional, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu trabalho. Que Deus faça prosperar tudo que vier para as tuas mãos, em nome de Jesus. Eu creio. Exerça a sua fé, declare oração, que cada uma das promessas de Deus pertence a você. Aproprie-se de cada uma delas para a sua vida hoje, e caminhe sempre em vitória. Você não pode ficar acovardado, você tem que se levantar. Se você tem um trabalho, já se levante nessa manhã de segunda-feira, em nome de Jesus, arregace as mangas e diga: hoje eu vou conquistar todas as promessas de Deus para minha vida. Eu tomarei posse, porque minha fé está restaurada. Em nome de Jesus, te prepara para receber o que Deus tem para ti. Seja curado nessa noite na tua fé. Que Deus te levante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você puder aplaudir comigo aí do outro lado aí. Olha lá, aplauda comigo aqui assim, ó. É para o Senhor.